Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Emma Dawson era uma aluna brilhante, mas estava atolada em dívidas. Entre livros, aulas e trabalhos de meio período, ela sonhava com um futuro estável, longe de contas atrasadas e noites em claro. Mas quando cruzou o caminho de Richard Alloway, um homem rico de 70 anos, ela viu apenas uma solução para seus problemas. Charmoso, culto e imensamente rico, Richard parecia ser a chave para sua liberdade financeira. Sem pensar muito nas consequências, Emma aceitou o pedido de casamento, convencida de que o amor era um luxo que não podia se dar ao luxo de ter. Ela já imaginava uma vida dourada, apartamentos suntuosos, viagens ao redor do mundo, roupas de grife. Tudo que sempre sonhara. Mas o que Emma não sabia era que Richard Alloway não era apenas um velho rico, ele escondia segredos muito mais sombrios do que sua fortuna. Negócios obscuros, inimigos poderosos e um passado misterioso que nenhuma fofoca conseguiria desvendar. E acima de tudo, Richard não se deixava enganar. Ele sabia perfeitamente bem por que Emma estava se casando com ele. No dia do seu casamento, enquanto Emma sorria para as fotos, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que ela pensava ser um simples casamento arranjado estava prestes a se transformar em uma série de eventos que nenhuma quantia em dinheiro poderia comprar ou proteger. Ela pensava que poderia controlar seu destino casando-se com um homem rico. Mas o que ela estava prestes a descobrir era que o dinheiro às vezes pode ser o preço mais perigoso a se pagar. Emma Dawson sempre acreditou que a vida nunca lhe ofereceria nada fácil. Estudante de economia, ela morava em um apartamento pequeno e decadente em Chicago, dividindo seus dias entre as aulas, a biblioteca e bicos para pagar suas dívidas. Conhecer Richard Alloway, um bilionário idoso e influente, pareceu-lhe um golpe de sorte inesperado, uma porta de entrada para um mundo que ela jamais imaginara alcançar. O encontro deles fora arranjado por um amigo em comum. Richard, charmoso e cortês, sabia como persuadir. Suas conversas eram repletas de anedotas fascinantes, viagens exóticas e experiências luxuosas, e Emma se viu sonhando com uma vida que jamais imaginara. Quando Richard a pediu em casamento, ela aceitou quase instintivamente. Sabia que alguns a julgariam, mas dinheiro e estabilidade pareciam mais importantes do que a opinião alheia. No dia do seu casamento na grandiosa mansão de Richard, Emma sentiu-se como se estivesse num sonho. Os convidados elegantes, as flores requintadas, o champanhe, tudo parecia irreal. Contudo, em meio aos sorrisos e felicitações, uma inquietação persistente começou a invadir sua mente. Richard frequentemente a olhava com uma mistura de divertimento e cálculo, um sorriso enigmático que não revelava nada de suas verdadeiras intenções. Na noite de núpcias, Emma percebeu que a vida que havia imaginado não seria tão simples. Richard falava pouco, mas cada palavra parecia cuidadosamente escolhida. Ele confidenciou que seu império não era composto apenas de negócios bem-sucedidos, mas também de inimigos, dívidas não pagas e contratos arriscados. Dividida entre fascínio e medo, Emma compreendeu que acabará de embarcar em um casamento muito mais complexo do que havia previsto. Enquanto adormecia no quarto suntuoso que lhe fora designado, Emma sentiu um arrepio. Perguntou-se se o dinheiro realmente podia comprar segurança ou se, na realidade, acabará de abrir uma porta que jamais poderia fechar. O verdadeiro teste de sua escolha ainda não havia começado, mas chegaria mais cedo do que ela imaginava. Os dias que se seguiram ao casamento revelaram a Emma um mundo muito diferente daquele que ela imaginara. A imensa e luxuosa casa de Richard Alloway não era apenas um palácio de riqueza, era um labirinto de regras, segredos e mistérios. Cada cômodo parecia ter seu próprio código, e todos os funcionários a tratavam com uma deferência tingida de suspeita. Emma logo compreendeu que o dinheiro podia comprar conforto, mas jamais paz de espírito. Richard, por sua vez, apresentava uma fachada de gentileza, mas por trás do sorriso escondia-se uma mente calculista. Às vezes ele a convidava para jantares com sócios ou investidores, e Emma, apesar da curiosidade, sentia que cada gesto, cada palavra, estava sendo observada e analisada. Ela havia aceitado esse casamento por segurança financeira, mas não previa a pressão constante de um homem acostumado a controlar tudo. Certa tarde, enquanto explorava a vasta biblioteca da casa, Emma descobriu um grosso dossiê, cuidadosamente escondido em uma gaveta secreta. Ele continha documentos financeiros, contratos e cartas ameaçadoras de inimigos desconhecidos. Seu coração disparou. Richard havia lhe contado sobre seu passado, mas ela não tinha ideia de quantos perigos o cercavam.
O casamento que deveria ser uma fuga de seus problemas estava se tornando uma verdadeira prisão, repleta de armadilhas invisíveis. A primeira discussão aconteceu alguns dias depois. Emma, exasperada com a rigidez e as exigências de Richard, ousou criticar sua autoridade excessiva. Richard a encarou por um longo tempo, seus olhos penetrantes parecendo ler cada uma de suas intenções. Emma, você achou que tudo seria fácil só porque estava usando meu anel? Disse ele suavemente, mas com firmeza. A riqueza tem um preço, e nem sempre é aquele que você pensa que pode pagar. Esse confronto foi um alerta para Emma. Pela primeira vez, ela entendeu que aquele casamento não era apenas um contrato financeiro, era um desafio, uma provação onde cada escolha poderia ter consequências inesperadas. E apesar do medo que a invadiu, uma estranha fascinação pelo mistério que envolvia Richard tomou conta dela. Emma percebeu que não conseguiria sobreviver neste mundo apenas com seu charme e ambição. Ela teria que aprender rápido, observar atentamente e, acima de tudo, desconfiar de todos, até mesmo do homem com quem se casara. Algumas semanas após o casamento, Emma começou a perceber que Richard não era o homem que ela pensava conhecer. A rotina diária de luxo e conforto mascarava uma tensão constante. Telefonemas misteriosos, visitas inesperadas e olhares preocupados de alguns funcionários lançavam uma sombra estranha sobre a casa. Certa noite, enquanto perambulava pelos corredores da mansão, Emma ouviu por acaso uma conversa entre Richard e um homem que ela não conhecia. Escondida atrás de uma porta entreaberta, ela escutou atentamente. Eles falavam sobre negócios escusos, dívidas a cobrar e as ameaças que ele recebia regularmente. Emma sentiu o coração afundar. O homem com quem ela se casara por dinheiro vivia em um mundo perigoso, e agora ela fazia parte dele contra sua vontade. No dia seguinte, Richard a convidou para seu escritório, um amplo espaço repleto de pinturas antigas e lembranças de viagens. Emma, você ouviu ontem à noite, não ouviu? Perguntou ele calmamente, sem raiva. Emma assentiu sem conseguir falar. Não vou esconder nada de você, mas você precisa entender uma coisa. Este mundo em que você entrou não é um conto de fadas. Toda decisão tem um preço. Naquele dia, Richard mostrou-lhe alguns documentos, revelando a extensão do seu império e os poderosos inimigos que acumulara ao longo dos anos. Emma percebeu que o seu casamento já não era apenas um acordo financeiro, mas um mergulho num mundo que ainda não compreendia totalmente. Começou a sentir uma mistura de medo e fascínio. Aos poucos, ela também percebeu que Richard a observava atentamente, testando sua capacidade de adaptação e sobrevivência naquele ambiente complexo. Cada movimento de Emma, cada pergunta feita ou ignorada, parecia ser analisado. Ela não era mais apenas uma esposa, agora era uma aliada em potencial num jogo cujas regras eram ditadas por um homem muito mais experiente do que ela. Essa revelação marcou uma virada. Emma não estava mais ali apenas pelo luxo, mas para compreender, aprender e, acima de tudo, decidir se queria continuar vivendo naquele mundo onde riqueza e perigo andavam de mãos dadas. O verdadeiro calvário estava apenas começando. Com o tempo, Emma começou a entender que seu casamento com Richard não se resumia a dinheiro, mas sim a um jogo de poder e segredos. Cada dia revelava novas facetas da vida dele, cartas anônimas, visitantes misteriosos e até mesmo alguns funcionários que pareciam estar escondendo informações. O luxo vinha acompanhado de uma tensão constante, e Emma sentia que seu mundo havia se tornado um campo minado onde o menor erro poderia ser fatal. Certa manhã, enquanto vasculhava o escritório de Richard, ela se deparou com um caderno pessoal repleto de anotações íntimas e planos financeiros. Para sua surpresa, ele também continha confissões pessoais, seus arrependimentos, seus medos e revelações sobre aqueles que o haviam traído no passado. Emma leu com fascínio e um toque de temor. Richard não era apenas um homem rico, ele era vulnerável à sua maneira, e essa humanidade oculta despertou nela algo que ela nunca havia sentido por ele antes. Compaixão. Essa constatação mudou sua perspectiva. Ela entendeu que não podia continuar manipulando ou buscando apenas seus próprios interesses. Se quisesse sobreviver neste mundo, precisava demonstrar coragem, inteligência e, acima de tudo, lealdade. Mais tarde naquele dia, Richard a chamou para a sala de estar. Emma, você descobriu muita coisa nessas últimas semanas, disse ele com a voz calma, mas carregada de significado. Não vou pedir que me siga cegamente, mas se quiser ficar ao meu lado, você precisa decidir quem você realmente é e o que quer se tornar. Emma sentiu o coração acelerar. Pela primeira vez desde o casamento, ela entendeu que seu futuro não seria ditado por dinheiro ou segurança, mas por suas próprias escolhas.
Ela olhou Richard diretamente nos olhos e tomou uma decisão. Ficaria ao lado dele não por sua riqueza, mas para provar a si mesma que podia ser mais do que sempre acreditara ser. Naquela noite, enquanto adormecia no amplo quarto, Emma soube que sua vida mudaria para sempre. Ela não era mais apenas uma jovem ambiciosa em busca de riqueza. Tornará-se alguém capaz de navegar em um mundo complexo, enfrentar perigos e desvendar verdades ocultas. Seu casamento não era mais uma gaiola dourada, mas uma provação que a transformaria para sempre. Poucos meses após aceitar seu papel ao lado de Richard, Emma começou a entender que a verdadeira batalha não estava sendo travada dentro das paredes douradas da mansão, mas lá fora, no mundo implacável que Richard havia construído em torno de sua fortuna. Certa noite, enquanto jantavam na sala de jantar à luz de velas, um homem mascarado apareceu de repente no hall de entrada, ameaçando Richard com uma arma. O coração de Emma disparou. Não se tratava mais de um perigo distante, mas de uma ameaça palpável batendo à porta. Sem hesitar, ela correu para proteger Richard, desviando com bravura e rapidez o braço do intruso. Richard, surpreso mas impressionado, compreendeu imediatamente que sua jovem esposa não era mais a estudante ingênua com quem havia se casado. Emma havia mudado, aprenderá a observar, antecipar e agir. Juntos conseguiram subjugar o intruso, mas esse incidente revelou a Emma a gravidade do mundo em que vivia. A riqueza de Richard vinha acompanhada de inimigos poderosos e determinados, e ela agora fazia parte dessa realidade. Nos dias que se seguiram, Richard explicou a Emma que o ataque fora apenas um aviso de uma organização que buscava se apoderar de sua fortuna. Ele a preparou para participar de reuniões estratégicas e tomar decisões importantes, testando sua capacidade de pensar rápido e navegar nesse mundo complexo. Emma percebeu que o casamento que escolhera por dinheiro se tornará uma verdadeira lição de vida. Ela descobrira dentro de si uma força inesperada, uma coragem que a tornará indispensável ao lado de Richard. Este capítulo da vida dela marcou uma virada. Emma não era mais apenas uma esposa, nem uma jovem em busca de riqueza. Ela se tornará uma aliada, uma estrategista e, acima de tudo, alguém capaz de sobreviver e prosperar em um mundo onde perigo e luxo caminhavam juntos. Ela finalmente entendeu que dinheiro não garantia segurança, mas que inteligência, coragem e lealdade podiam mudar o rumo de uma vida. Enquanto contemplava a cidade cintilante da varanda da mansão, Emma sabia que seu futuro jamais seria fácil, mas estava pronta para enfrentá-lo. Ela havia escolhido seu caminho, não mais pelo ouro, mas pelo poder de suas próprias decisões. O sol nascia sobre Chicago, mas a vida de Emma Dawson havia mudado para sempre. Os últimos meses tinham sido um teste de força, coragem e inteligência. Ela não era mais a jovem estudante ingênua que se casara com Richard Alove por dinheiro. Ela se tornará uma mulher capaz de tomar decisões, enfrentar o perigo e defender aquilo que amava. O ataque do intruso foi o ponto de virada. Emma entendeu que não podia simplesmente seguir Richard. Ela precisava agir para proteger suas vidas e seu império. Ela estudou os documentos financeiros, analisou as ameaças e até se encontrou com alguns dos aliados estratégicos de Richard. Cada passo que dava a transformava, tornando-a mais forte e mais confiante. Certa noite, quando uma nova ameaça se aproximava, uma tentativa de desestabilizar os negócios de Richard, Emma tomou a iniciativa. Com sua mente afiada e compostura, ela antecipou os movimentos dos inimigos e elaborou um plano para neutralizá-los antes que pudessem agir. No dia marcado, Richard assistiu, impressionado e orgulhoso, enquanto Emma liderava a operação com calma e autoridade. Os inimigos foram detidos, seu ataque frustrado e, pela primeira vez, Emma sentiu-se verdadeiramente no controle de sua vida. Após essa vitória, Richard olhou para ela com uma mistura de admiração e ternura. Emma, você provou que é muito mais do que uma esposa. Você é minha igual neste mundo, disse ele suavemente. Ela compreendeu então que seu casamento, que começara como um cálculo financeiro, havia se transformado em uma verdadeira aliança, fundada na confiança, no respeito e na força mútua. Emma estava agora na varanda da mansão, observando a cidade iluminada por milhares de luzes. Ela se lembrou da jovem que fora das dívidas, dos sonhos impossíveis, e sorriu. Ela havia sobrevivido, amadurecido e descoberto seu verdadeiro poder. Não tinha mais medo do futuro, pois sabia que podia moldá-lo. O casamento que começara como uma simples aposta financeira se tornará o nascimento de Emma Dawson, uma mulher que não precisava mais de dinheiro para se sentir forte, mas que encontrara dentro de si a chave para o seu destino. E nos olhos de Richard, ela via a promessa de um futuro onde riqueza, perigo e amor poderiam coexistir, contanto que ela permanecesse fiel a si mesma.